Olá, bom dia meninos, meninas, mais uma vez aqui para falarmos um pouquinho da palavra de Deus, para podermos fazer nossa live sobre os homens de Deus. Atenção que vamos falar até mais ou menos dia 23 sobre os homens de Deus, aquela semana que antecede a semana do Natal, que antecede o Ano Novo. Estaremos aqui trazendo algumas outras palavras e aquilo que o Senhor mostrar. Estaremos fazendo orações por você, para sua família, para sua casa. Aquelas pessoas que desejam orações podem já se inscrevendo, mandando pedido online, privado, tá bem? Não vamos expor a vida de ninguém. Todo mundo tem o meu Facebook, alguns têm o meu WhatsApp. Podem mandar privado o seu pedido, a sua necessidade. Estaremos aqui numa campanha de uma semana de oração que antecede o Ano Novo. Uma semana, 6 dias, mais 23, 4, 5, 6, 7, 9 dias mais ou menos. Mais ou menos 9 dias estaremos aqui fazendo oração, trazendo uma palavra de Deus. Mas enquanto isso vamos falar da nossa live, hoje um pouquinho longa, mas não é tão longa assim, para nós entendermos. É uma personagem curiosa da Bíblia, que se fala muito nela, mas falamos só sobre um episódio, né? E vamos bater também sobre esse episódio, vamos falar sobre Balaão. Balaão, um profeta, né? Um profeta que se deu mal, um profeta que não obedeceu a Deus, um profeta que quis ganhar dinheiro, um profeta que quis usar as coisas de Deus para o seu próprio bem, para o seu próprio crescimento financeiro, né? Como é triste uma pessoa usar a palavra de Deus, ou muitas vezes usar a igreja para o seu próprio crescimento financeiro. É muito triste, eu fico chateada com isso. Eu até algum tempo eu não achava que os pastores tinham que receber o seu salário. Hoje até concordo e não aceitaria isso, a não ser que eu estivesse passando mesmo por um período de necessidade. Não aceitaria enquanto eu puder trabalhar, enquanto eu puder ser digna. Minha amiga Dilma, seja bem-vinda, minha querida, Deus abençoa, saudade de você. Então, mas eu acho que o pastor pode trabalhar, o missionário pode trabalhar meio período e na igreja levantar obreiros como Moisés fez. Eu sei que não é fácil dar conta de uma igreja, eu tenho uma igreja de 10 pessoas e não é fácil, mas eu trabalho, sempre trabalhei e graças a Deus tenho honra nisso e quero continuar tendo honra nisso. Não digo que se algum dia vinha precisar, mas penso que quando eu vier precisar, o Senhor levantará outros, né, para fazer a obra do Senhor. O Senhor já tem levantado e vai levantar mais vidas. Você não está aí parado. Então, Balaão foi um profeta que queria usurpar dos dons que ele tinha. Ele tinha o dom de profetizar, ele sempre profetizava, ele abençoava. Então, ele tinha fama de quem ele abençoava era abençoado, de quem era amaldiçoado, se era amaldiçoado. Então, Balaão aproveitou, né, disso para poder, deixa eu só corrigir aqui, eu falei Baraque, mas não é Baraque, é Balaque. A diferença de Baraque e Balaque é diferente. Baraque foi o soldado do exército que acompanhou Débora, e Balaque foi Balaque que mandou mensageiros a Balaão para profetizar contra Israel. Então, parece a mesma palavra, mas não é Balaque, que nós vamos falar de Balaque. Então, Balaão era conhecido por poder abençoar e poder amaldiçoar. Ele tinha esse dom, mas ele usava muito esses dons, ele foi usado para ganhar dinheiro. Então, Balaão foi um profeta que tentou amaldiçoar o povo de Israel, mas acabou não conseguindo. Não conseguiu porque Deus usou a mula. Então, quando você quer amaldiçoar o povo de Deus, Deus usa até uma mula para te desviar do caminho. Porque o povo de Deus não pode ser amaldiçoado. O povo de Deus deve ser abençoado. Então, nunca levante a sua voz, nunca levante a sua mão, nada, nem o seu dinheiro, nada contra o povo de Deus. Porque o Senhor nos ama. O Senhor ama o seu povo. O Senhor, eu já falei aqui e vou falar sempre. Ai daqueles que tocarem menino nos meus olhos. Mas eu não estou falando isso só para as pessoas que não são crentes. Só para os balaques da vida. Eu estou falando isso para crentes. Eu sei que muitos cristãos se ofendem. Às vezes o irmão não deixa pregar. Tomara que ele nunca mais pregue. Tomara que ele nunca mais encontre igreja pregar. Irmãos, não amaldiçoa os seus irmãos em Cristo também não. Abençoa e não amaldiçoa.
Você é bênção. Você precisa ser bênção. Você precisa transformar. Tomara que quebre uma perna. Tomara. Gente, a sua palavra tem poder. Se a sua palavra tem poder, usa para abençoar. Tomara que ele mude de vida. Tomara que ele seja um grande homem, uma grande mulher. Tomara que seja alegre os seus dias. Tomara que a sua alegria transborde. Porque uma pessoa alegre, ela torna a vida das outras pessoas alegre. Uma pessoa triste, ela torna a vida das outras pessoas tristes. Sabia que durante o nosso dia a dia, nosso convívio, nós lidamos mais ou menos com 100 pessoas por dia ou por semana? O nosso convívio, o nosso meio social é com mais ou menos 100 pessoas. Isso é uma didática, pode ser mais, menos. Então, durante o dia, 100 pessoas, durante a semana, 100 pessoas. É muita gente. E é muita gente que eu posso abençoar. É muita gente que eu posso transpor a minha alegria, o meu sorriso, a minha paz. E você pode fazer isso. E Baraque e Balaão tinha esse poder de abençoar e de amaldiçoar. Mas muitas vezes as pessoas preferem amaldiçoar do que abençoar. Então Balaque soube disso. Balaque soube que havia ali um profeta chamado Balaão que tinha esse poder. Então Balaão aparece na narrativa bíblica num contexto em que os israelitas estavam conseguindo importante vitória. O povo do Senhor estava sendo abençoado, o povo do Senhor estava tendo vitória, e eles tinham derrotado os amorreus e conquistado toda a terra de Amon. Então o povo estava sendo vitorioso. E quem governava esse povo estava sendo derrotado. Então, naquele momento, eles haviam se posicionado ao norte do território de Moabe. Então, quando os moabitas viram que o povo de Israel era numeroso e vitorioso, né, eles já tinham vencido ali, estavam indo para o território dos moabitas. Então, quando os moabitas viram que o povo era grande, o povo era vitorioso, o povo não perdia batalha, porque Deus era com aquele povo, eles ficavam apavorados, eles ficaram com medo. Então, Balaque, rei de Moabe, Balaque era rei de Moabe. Quando Balaque soube disso, ele tem que tomar uma providência, eu tenho que ver o que eu vou fazer. Ele soube de Balaão e mandou procurar Balaão, ele era chamado um vidente, né? Então Balaque enviou mensageiros a Balaão para pedir ajuda. Balaque queria que ele amaldiçoasse o povo de Israel, amaldiçoasse os israelitas. Então Balaão parecia ser um profeta renomado, pois Balaque diz sobre ele. Olha o que Balaque diz sobre Balaão. Os nomes confundem, mas nós vamos aprender, né? Porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Isso está em Números 22:6. Então Balaão pediu um prazo. Ele queria orar a Deus, ele queria saber se ele podia amaldiçoar o povo de Israel. Olha a doidice! Ora, se eu vou orar, eu posso amaldiçoar seu povo. Aí eu vou orar, eu estou na igreja, mas eu não gosto daquele irmão, não gosto daquela irmã, não gosto do pastor, não gosto do missionário. Eu vou orar para Deus amaldiçoar o pastor, eu vou orar para Deus amaldiçoar o irmão. Ah, eu não sou do grupo de louvor, eu não canto, então eu vou orar para Deus tirar a voz do grupo de louvor. Assim Balaão estava orando. Olha, Senhor, eu vou orar, eu recebi aqui uma encomenda, eu vou ganhar muito dinheiro. Bom dia, Kelly também, que entrou agora. Eu vou ganhar muito dinheiro, então eu vou amaldiçoar Israel. Pode ser, Senhor. Ele pediu um tempo, né? Para que Deus respondesse a ele, né? Então, naquela noite, Deus disse a Balaão que não amaldiçoasse o seu povo, porque é povo abençoado. O Senhor se revelou a Balaão, não amaldiçoa o meu povo ele é abençoado. Então os mensageiros de Balaque lhe comunicaram a recusa de Balaão. Mas Balaque resolveu enviar outro mensageiro, outra proposta para Balaão. Que Balaão amaldiçoasse os israelitas, mais uma vez amaldiçoasse os israelitas. E mais uma vez Balaão pediu um prazo para orar, para pedir a Deus. E novamente o Senhor disse que não amaldiçoasse o seu povo. Que não amaldiçoasse o seu povo, que abençoasse o seu povo, que tivesse bênção para o povo de Israel. Então, Deus autorizou. E Balaão continuou insistindo com Deus. Então, Deus autorizou, olha, pode ir, vai, mas você vai dizer somente o que eu te disser. Essa foi a proposta. Ele pediu ordem, Deus disse vai, mas diz o que eu te disser. Muitas vezes nós queremos fazer algo,
nós queremos ir em algum lugar, nós queremos levar uma palavra e dissemos assim, Deus, eu preciso levar uma palavra para o culto. Um mensageiro, um irmão que prega, uma irmã que prega, ou em alguns casos na Maranata, que as irmãs pregam na reunião das servas e na reunião das crianças, e para as irmãs que pregam com autoridade, irmãs que pregam nos púlpitos com o poder de Deus, e pedem a Deus uma palavra, e chega lá no púlpito, elas falam, ou eles falam tudo que querem, menos aquilo que Deus quis. São Balaões, né? Balaão. Precisa, às vezes, levar uma mula lá para o púlpito para ver se a mula fala, porque às vezes tem irmãos que não falam nada. Então, o que Deus autorizou, vai e fala somente o que eu te mandar. Então, Balaão, todo contente da vida, preparou a sua mulinha, que era a sua mulinha de longos anos, e foi. Mas Balaão tinha no seu coração a riqueza, o dinheiro que Balaque queria oferecer. Então, pela manhã, Balaão se levantou, preparou a sua mula e partiu com os mensageiros de Moabe. Porém, o coração de Balaão era perverso diante de Deus, ou seja, ele partiu com a intenção de desagradar o Senhor. Mas o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor conhece o meu pensamento, e o Senhor conhece o seu pensamento, o Senhor conhece o meu coração e conhece o seu coração. E um profeta de Deus, ele precisa ser profeta de Deus. Ele não pode ser profeta de Deus segundo a vontade humana. Olha, profetiza que eu vou comprar um carro. Ah, filho meu, você vai comprar um carro. Assim você está fazendo a vontade humana. Os dons não estão sujeitos ao profeta, mas o profeta está sujeito aos dons. E você, como profeta de Deus, só deve falar e mencionar aquilo que Deus quer. E cuidado com aquilo que você disser que Deus falou, sendo que Deus não falou. Você vai virar escravo da mula. Então, o Balaão aqui parte, mas o seu coração era nas riquezas que Balaque poderia dar. Então, o anjo do Senhor, quando Balaão estava a caminho, o anjo do Senhor se colocou em frente do caminho, impedindo que a mula passasse. E o profeta Balaão não conseguia ver o anjo, mas a mula via o anjo, então a mula se desviava. E o profeta batia na mula, porque a mula se recusava a andar. E por 3 vezes o profeta bateu na mula, isso tem em Números 22, 21 a 27. E por 3 vezes o profeta bateu na mula, porque ela se recusava a andar. Então, irado pelo comportamento da mula, o profeta Balaão a espancou 3 vezes. Foi aí que Deus fez com que a mula falasse. E olha a estupidez tão grande de Balaão. A mula falando com ele, e ele não se percebendo que estava falando com a mula. Muitas vezes nós estamos conversando com mulas e não estamos percebendo. Mas muitas vezes Deus usa mulas para falar conosco, porque nossos ouvidos estão tapados, os nossos olhos espirituais não querem ver a glória do Senhor. Então a mula falou com Balaão. Então o que a mula falou para Balaão? Depois de 3 vezes. Ele ainda irado respondeu. Então o Senhor fez que a própria mula perguntasse o que havia feito para apanhar 3 vezes. Você imagina a pessoa ali em cima de uma mula, a mula virando para trás, dizendo assim, o que eu fiz com você para você me bater 3 vezes? Deve ser cômico, né? Mas é verídico, é verdade. Então ele irado ainda respondeu. Ele respondeu, se fosse eu caía para trás, né? Se o meu cão falar comigo, às vezes eu brinco com o meu marido, que ele fala assim, o que você quer? O que você quer? Fala com o cão, né? E eu falei assim, na hora que o cão falasse, eu quero um churrasco, você vai cair para trás. Se a mula falasse comigo, eu cairia para trás, né? Então ele ainda irado respondeu que ela, se tivesse uma espada na mão, se ele tivesse com a espada na mão, ele mataria a mula. E que ela havia zombado dele, não respeitando os seus comandos. Então a jumenta novamente falou, dizendo, por acaso não sou eu a sua jumenta em que você tem montado em toda a sua vida? Será que tem eu o costume de fazer isso com você? Olha, jumenta, eu vivi sempre com você, você sempre me montou, eu sempre segui as suas ordens. Hoje eu não estou fazendo, será que não há um motivo para isso? Será que eu estou ficando doida? Ou eu estou ficando mula? Então, Balaão ficou assim apavorado, né? Foi nesta hora que o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele pôde ver ali no meio do caminho o anjo. Então Balaão se deu conta do que fizera e ajoelhou, encostando o rosto no chão, vendo o que Deus tinha feito com ele, já que ele não tinha obedecido à voz do Senhor. Então o anjo do Senhor repreendeu Balaão e lhe permitiu continuar. Porém, mais uma vez, ele o exortou a falar somente aquilo que o Senhor lhe ordenara a dizer. Então, as profecias de Balaão. Quando Balaão se encontrou com Balaque,
ele lhe avisou que só poderia dizer aquilo que o Senhor colocasse em sua boca. Então ele foi levado por Balaque para amaldiçoar Israel, mas por 3 vezes, em vez de amaldiçoar, Balaão abençoou, proferiu bênção sobre o povo do Senhor, proferiu bênção sobre Israel. Então Balaão passou a mencionado na Bíblia como um exemplo de um falso profeta que procura fazer o povo de Deus tropeçar. É assim que ele aparece no livro do Novo Testamento, ali em várias passagens, em Pedro, quando o apóstolo Pedro fala sobre o perigo de seguir o caminho de Balaão. Quando no livro de Apocalipse, o próprio Senhor Jesus repreendeu a igreja em Pérgamo por tolerar pessoas, com doutrinas de Balaão e muito mais coisas, Balaão fez tudo isso por se apegar às coisas deste mundo. Então nós vemos aí em muitas igrejas, que as pessoas são profetas, são servos, são homens e mulheres de Deus, mas profanam o templo do Senhor. Eles enganam a igreja de Deus. Eles levam a igreja de Deus a falsas doutrinas, a falsas bênçãos, a falsas profecias, amando mais o prêmio da cobiça, amando mais o prêmio da carne, amando mais o dinheiro, amando mais a posição social do que a própria palavra de Deus. Hoje os concertos gospel, as músicas gospel, eu não digo que está errado, eu gosto de música gospel, mas nós temos que fazer tudo para a glória de Deus. A palavra diz que tudo que nós fizermos seja para a glória de Deus, não para a nossa própria glória. Irmãos, as coisas deste mundo corrompem nossa carne. O dinheiro corrompe a nossa carne. Nós não podemos ser dados ao dinheiro. Nós não podemos ser dados às coisas deste mundo. Eu lembro uma vez que eu fui no Porto e fui a um culto e tivemos um período de oração e nós fomos convidados a orar com algumas pessoas ali naquela igreja. E eu fui sentindo no meu coração uma e outra pessoa e comecei a orar. Orei por alguns jovens, adolescentes, porque eu gosto muito de orar por jovens e adolescentes. E tinha uma senhora sentada assim no banco, já certa idade. E ninguém foi ali orar com aquela senhora. Provavelmente era uma bênção na igreja e as pessoas achavam que ela não precisava de oração. E eu acho que aquela irmã é uma bênção naquela igreja. Eu não conheço, nunca vi, nem sei se vou voltar a ver. E aquela irmã velhinha, já talvez com seus 80 anos, estava ali. Mas eu, como sou mais inclinada aos jovens, adolescentes, fui orar com aqueles jovens, aqueles adolescentes, crianças, bebés. E aquela senhora ali, eu via que ninguém chegava perto daquela senhora. Eu falei, ela deve ser a mulher do pastor, a mãe do pastor, uma mulher super abençoada. Mas o Senhor sempre tocando no meu coração para que eu orasse com aquela senhora. E a dar tempo eu virei. E ela estava praticamente encostada em mim e eu comecei a orar com aquela senhora. E quando eu comecei a orar com aquela senhora, o Senhor começou a revelar tudo aquilo que ela sentia. As dores articulares, as tensões arteriais, as palpitações cardíacas. E Deus começou a usar-me e eu fui orando por cada problema que aquela senhora teve. E quando eu terminei a oração, aquela senhora estava em lágrimas. E ela disse, irmã, quanto tempo eu precisava dessa oração. Mas eu dou sempre a oportunidade para os irmãos orar com os outros. Então, foi uma bênção. Olá, João, tudo bem, meu querido? Foi uma bênção muito grande para mim. E quando eu estava orando com outras pessoas, quando eu terminei, quando eu voltei, aquela senhora agarra na minha mão e põe algo na minha mão. E eu assustei, porque eu assustei-me, deu um arrepio e falei, será que essa senhora quer me pagar? E eu disse, não. E ela disse, aí quando eu abri, era um coraçãozinho de tricô para pendurar na Bíblia. E eu fiquei muito emocionada, que ela tirou da Bíblia dela e deu-me. Eu tenho ainda esse coração. E eu fiquei muito emocionada por aquela prenda, porque não foi um pagamento, foi uma dádiva. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós profetizamos. Buscar se realmente é de Deus. Que também nós não viemos inventar profecias, como Balaão queria inventar profecias para amaldiçoar o povo de Israel. Nós devemos sempre abençoar. Se você tem esse dom, abençoa. Se você não tem esse dom, abençoa a si mesmo e não amaldiçoa. Nossa boca foi criada para abençoar.
abençoa a sua casa, abençoa a sua família, abençoa os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo, abençoa o seu vizinho, abençoa a sua roupa, o seu alimento, tudo. Se você ganha uma roupa de alguém, se você ganha um alimento, você sai do supermercado, abençoa aquele alimento, abençoa a menina do supermercado, abençoa a menina da loja, abençoa o rapaz do talho, do açougue. Irmãos, tem tantas pessoas que nós podemos abençoar durante o dia. E muitas vezes nós só falamos, obrigada, obrigada, porque é obrigação dele me atender. É obrigação sua abençoar. Vamos fazer hoje uma dinâmica da bênção. Quer? A partir de agora, tudo que acontecer hoje você vai abençoar. Sua roupa, seu calçado, seu carro. Olha, a polícia, há pouco tempo eu passei, aqui não, mas no Funchal, e a polícia estava dizendo ao trânsito, e eu agradeci, olha, muito obrigada, que Deus te abençoe. E a polícia ficou olhando. Porque nós não sabemos quantos riscos um policial corre, mesmo no trânsito, de ser atropelado, de levar um tiro. Um médico, muitas vezes nós vamos à urgência, achamos que a enfermeira e o médico é obrigado a nos atender, e saímos dali, às vezes até com raiva do médico ou da enfermeira. Abençoa o medicamento que você toma. Quantas vezes as pessoas se encharcam em medicamento, tem que tomar antidepressivo e anti-inflamatórios e antes. Abençoa. Pega o medicamento assim, ó, e abençoa. Você tem uma fatura para pagar? Abençoa. Você tem uma dívida para pagar? Abençoa. E você vai ver seu dinheiro prosperar. Você vai ver suas dívidas sendo pagas. Você vai vendo crescer arroz. Você já viu arroz crescer fora da terra? Você já viu macarrão crescer fora da terra? Você já viu feijão crescer fora da terra? Eu já vi. Quantas vezes uma despensa vazia e depois nós chegamos ali e aquela despensa está cheia? É o poder de Deus. E é o poder de Deus que é em nome de Jesus. É sobre a minha vida e sobre a sua vida e Deus te abençoa. Quando você disser isso, não fala como você fala misericórdia, mas fala com o poder de Deus. Eu vou abençoar e não vou amaldiçoar. Eu não quero ser Balaão. Eu não quero ser Balaão. Eu vou proferir bênçãos sobre a minha vida. Eu não vou ser da doutrina de Balaão. Eu não vou amaldiçoar meu pastor, nem meu missionário, nem meu líder, nem minha igreja, nem as crianças da minha igreja. Tem gente que fala assim, ó, minha pestinha. Abençoa as crianças. Estão fazendo bagunça. Promete para elas que depois do culto você vai fazer bagunça com elas. Depois do culto sai e faz bagunça com elas. Faz um teste. Abençoa e não amaldiçoa. Essa é a palavra de hoje. Não esqueça. Você é impressão digital de Deus. E Deus te ama. E Deus ama a sua família. E Deus ama você. E Deus ama 100 pessoas que estão ao seu lado. E Deus ama 100 pessoas que vão estar no dia a dia com você. E Deus quer fazer vaso de bênção. Amém? Senhor, obrigado por essa palavra, para que nós não sejamos Balaque nem Balaão, mas sejamos servos comprometidos com o Senhor. Que cada um de nós possamos abençoar e não amaldiçoar. Senhor, que não falte nada em nossas vidas, muito menos o teu amor. Que o teu amor seja o primeiro em tudo em nós. Tira a ansiedade, tira a angústia, tira a tristeza, tira as dores no corpo. Opera bênção, milagres em nós, pois assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e amanhã continuamos aqui com a nossa live. Beijo no coração.